Olá, estamos de volta, aula número 2, Indústria 4.0, do curso de Administração. Essa é a disciplina, uma disciplina eletiva chamada de Indústria 4.0. Eu recordo aqui o meu e-mail para que vocês possam enviar a atividade avaliativa e para qualquer dúvida. E hoje nós vamos começar aquela proposta que nós colocamos na primeira aula, de dar uma rápida descrição para vocês de como foi esse processo da evolução industrial, né? Até a Idade Média, né, tudo funcionava no conceito da manufatura artesanal. O domínio tecnológico daquela época era o conhecimento das profissões específicas. Então nós tínhamos os sapateiros, nós tínhamos os produtores de óleo, né, das oliveiras, nós tínhamos os ferreiros. Isso é até curioso, né, porque se a gente olhar a origem dos nomes das pessoas, né, Oliveira, Ferreira, Pereira, são nomes que têm uma associação com o domínio de uma determinada profissão lá há séculos atrás. E tivemos alguns momentos marcantes naquela época que deram início a um novo conceito de difusão de novas tecnologias. O primeiro marco fundamental foi a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, que possibilitou que o homem padronizasse a linguagem escrita, né? Foi o conceito de poder imprimir através da prensa, né? Com tipos móveis, onde você montava com chumbo, né, as letrinhas, ia colocando aquilo no papel para poder reproduzir o conhecimento. Então vejam que a tecnologia, ela naquela época, né, ela tinha suas limitações, mas já havia uma preocupação de transmitir o conhecimento nas diferentes profissões para que esse conhecimento possibilitasse a produção de bens de uma maneira mais efetiva. Esse conceito avançou em 200 anos e passamos pela primeira revolução industrial, acontecida ali no final do século XVIII, 1780, 1790, com a invenção da primeira máquina de fiar, lá na Inglaterra. Isso foi uma grande revolução, né? Por quê? A roupa, né, o conceito de produzir tecidos, criou um mercado de consumo, né? E com a máquina de fiar, de fazer os tecidos, lá na Inglaterra, a Inglaterra começou a ganhar espaço, né, e ganhar muito dinheiro, muito recurso, e isso também levou para uma nova necessidade, que foi a de distribuição desses materiais através da construção das ferrovias, né? Então, em 1769, surgiu aí a máquina a vapor, começou o processo de distribuição e a indústria começou a surgir num primeiro momento, chamada Revolução Industrial. Aqui tem um desenho, né, das guildas. Eu coloquei esse desenho para chamar a atenção de vocês, porque aí na tela vocês estão vendo como o conhecimento era limitado, né? Se tinha lá um espaço confinado, onde alguém dominava a tecnologia e as pessoas trabalhavam aprendendo a fazer objetos de ferro, aprendendo a fazer sapatos, aprendendo a fazer materiais artesanais dentro do domínio do conhecimento de uma só pessoa. Isso eram as guildas, né? Aí nós tivemos um novo momento, e esse momento já bem mais próximo de nós, no final do século XIX, início do século XX, onde surgiu a base conceitual da administração científica, né? Lá nos Estados Unidos, com a invenção do automóvel, né, por Henry Ford, começou a necessidade da indústria automotiva criar as chamadas linhas de produção. E aí surgiram dois autores clássicos, que vocês já devem ter escutado falar deles em matérias relacionadas à administração, que foi o Frederick Taylor
e o Henry Fayol. Frederick Taylor, um engenheiro americano, que trabalhou muito o conceito da racionalidade do trabalho, né? Você dar o foco na maneira mais racional de realizar o trabalho. Então, Taylor escreveu lá em 1903 um livro que tratava dos princípios de processos e movimentos de processos, né, industriais, e que deram a base da escola de administração científica, né? Então, ele deixou assim algumas contribuições muito interessantes para a indústria, né? De que o fato de você padronizar o trabalho poderia levar a uma maior produtividade e que o homem era um ser humano motivado pelas questões econômicas. Quanto mais ele produzia, mais ele ganhava, maior era a produtividade. E lá na França, isso nos Estados Unidos, e lá na França, Fayol desenvolveu os conceitos básicos do ambiente industrial que a gente conhece ainda hoje, né? Da departamentalização, dos conceitos de planejamento, organização, direção, controle. E tivemos também a presença do Henry Ford como uma das fábricas que conseguiu disseminar o conceito, né, do automóvel padronizado, o famoso Ford T, que foi vendido aos milhares nos Estados Unidos, onde a linha de produção bem organizada possibilitava uma produção racional, efetiva, que poderia gerar um mercado para um maior número de consumidores americanos. Então, Taylor, Fayol e Ford deram há 100 anos atrás as bases disso que a gente chama de escola de administração científica. Em seguida, nós tivemos um avanço nesse conceito da Revolução Industrial, passando aí para um segundo momento, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde começou a surgir o conceito da manufatura em massa, onde se começou a focalizar os conceitos de qualidade para reduzir custos de produção, reduzir preços aos consumidores, verticalizar os ciclos de produção e de matéria-prima, e todas essas mudanças foram nascentes lá no ambiente do Japão, né? Através do surgimento do sistema Toyota de produção, que deu um enfoque muito grande na redução de perdas, uma preocupação muito grande com a qualidade, desde o projeto do produto, dada pelo Juran, que foi um guru, né, da área de qualidade, que tratou da importância da qualidade desde o planejamento e do projeto do produto para facilitar depois a produção em massa. Os conceitos de melhoria contínua, do Kaizen, que também foram desenvolvidos lá pelo Japão, pelo professor Masaaki Mai. Uma outra revolução foi o conceito da produção puxada, ao invés da produção empurrada. Nós estamos acostumados, né, no conceito tradicional, a trabalhar com aquele conceito da chamada produção empurrada. Você pega as matérias-primas, produz, empurra para o estoque e deixa o produto esperando para o consumidor, quando comprar, receber. Nesse conceito de revolução industrial surgido no Japão, surgiu um conceito diferente, que é o conceito da produção puxada, né? Quando a produção se orienta pelas necessidades do consumidor e você passa a produzir de uma maneira ágil volumes menores de produto, né? Não para estocá-los, mas sim para responder às necessidades do mercado. Outros conceitos surgidos naquele momento foram as parcerias entre fornecedores e produtores e a revisão do ciclo de desenvolvimento de produtos, que passaram a se tornar mais ágeis, né? Tanto Toyota, quanto Honda, quanto as grandes empresas japonesas do setor industrial, e mesmo aqui no Ocidente,
empresas americanas, começaram a ter uma preocupação maior de criar novidades para o consumidor e reduzir esse ciclo de desenvolvimento de produtos. Então, importante aqui, hein? Na base da indústria 4.0, nós temos sempre que lembrar do Japão, da Toyota e dessas contribuições da produção ágil, né? E da importância também da filosofia do Kaizen, da melhoria contínua. Já trazendo aqui, entrando na questão da indústria 4.0, nos anos 60, começaram o desenvolvimento dos semicondutores e dos equipamentos de computação, né? Grandes computadores, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética provocou alguns avanços tecnológicos de levar o homem ao espaço, de começarem a surgir os primeiros computadores, e isso foi levando também para a atividade industrial os chamados mainframes e os CLPs. O CLP quer dizer Comando Lógico de Processamento. Com a chegada da automação nesse ambiente industrial na década de 60, início dos anos 70, começou também a ter a necessidade, em função da complexidade, do surgimento dos sistemas de planejamento de produção, né? Então vieram junto com os computadores, os MRPs, que é o planejamento de materiais, né? Material Requirement Planning, requerimento de planejamento de materiais, os ERPs, né? Os planejamentos abrangentes de toda a organização, né? Enterprise Requirement Planning, né? O planejamento da produção e da empresa como um todo. E aí a grande revolução, a partir das décadas de 70 e 80, início dos anos 90, com o surgimento dos PCs, os computadores pessoais, e logo em seguida com a internet, na década de 90, como um meio de comunicação, fazendo com que esses computadores deixassem de ser mainframes voltados só para o ambiente industrial e vindo para a casa dos consumidores e com o conceito da web, tendo uma comunicação integrada que é aquela que nós conhecemos ainda hoje. A internet foi, sem dúvida alguma, um grande avanço. E só para localizar um pouquinho desse conceito lá nos anos 90, ela surgiu lá da ARPA, né, que era uma agência de pesquisa norte-americana que tinha fins militares, que integrava as universidades americanas e que trabalhava com o conceito de transmitir informações e troca de conhecimento entre diversos setores nos Estados Unidos. Pois com a evolução tecnológica, o surgimento de cabos submarinos, micro-ondas, outros meios de transmissão, isso foi se espalhando ao redor do mundo e veio o conceito dos roteadores, né? E com isso chegamos ao momento que nós queremos trabalhar aqui nessa disciplina, lá por volta de 1979, que é a manufatura integrada por computador, né? O conceito de você fazer a produção integrada com os equipamentos tecnológicos. Com isso tudo, então, traçamos um panorama da base do uso da informática na indústria 4.0. Esse termo indústria 4.0, ele surgiu recentemente, né? Na Alemanha. Quando a gente diz recentemente, é ao longo do tempo, né? Porque vendo toda essa história que nós vimos aqui da evolução do conceito da atividade industrial, foi lá em 2011, na feira de Hannover, na Alemanha, onde os alemães representam um país, né, que tem muita tradição de organização de feiras de diferentes áreas. Então, Hannover, Düsseldorf, Munique, Frankfurt, as principais cidades europeias da Alemanha, reúnem anualmente feiras de diferentes áreas, feiras de negócios, onde se apresentam novidades. E na feira de Hannover, em 2011, foi a primeira vez que se usou essa expressão da indústria 4.0
e começou a se apresentar a inserção dessas novas tecnologias para organizar as cadeias globais de fornecimento. Isso através do instituto chamado Plataforma Instituto 4.0, eles desenvolveram essa ferramenta, né, para facilitar a integração então da produção num ambiente onde o fornecedor e aquele que compra, né, o produto estavam em locais diferentes e que precisavam dessa integração e dessa comunicação de uma maneira rápida. Se você tiver curiosidade, busque aí na internet Plataforma Instituto 4.0 e você vai poder assistir alguns vídeos, alguns materiais que vão te ilustrar melhor como é que foi esse nascimento, o surgimento desse conceito da indústria 4.0. E lógico que a partir disso começaram a surgir as chamadas fábricas inteligentes, onde com a integração de sistemas físicos, né, de produção física, com sistemas virtuais, a produção começou a se tornar muito mais ágil, muito mais flexível e muito mais rápida. Né? E chegamos ao conceito do que a gente chama de digital, que é a integração do físico e o digital, onde você juntando algumas tecnologias disruptivas e onde você integra domínios físicos, né, do ambiente físico, onde estão as máquinas, onde estão as pessoas, onde estão as matérias-primas, com ambientes digitais e até biológicos, começa a ter uma nova etapa chamada de indústria 4.0, que é baseada nessa integração entre o físico e o digital. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre essa integração através, inclusive, da internet das coisas. Né? E, como todos sabem, já está até dentro das nossas casas, né? As Alexas da vida, os equipamentos que são facilitadores dessa integração, vieram também para dentro da indústria.